Cumprimentos, queridos e amados irmãos, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta live, pela grande misericórdia de Deus, para mais uma vez transmitirmos um estudo da Palavra de Deus. A nossa igreja é a Igreja de Cristo Jesus, situada à Rua Visconde do Rio Branco, número 1487. E eu sou o pastor Santana, estou ali dirigindo a nossa igreja, junto com a nossa irmandade. E às terças-feiras nós temos estudo da Palavra de Deus. Como nós estamos voltando da pandemia, hoje nós vamos fazer este estudo online. E enquanto eu estou aqui com você, e você está aí me vendo nesse vídeo, participando desse estudo, eu gostaria que você fosse colocando aí os comentários, né? Para que nós possamos juntos aqui estudar a santa e gloriosa Palavra de Deus. Se você tiver alguma pergunta, a gente vai estudar a Palavra de Deus e você vai nos trazer aí o comentário. Deixa eu pegar aqui o meu celular, para que a gente possa também analisar aqui aquilo que você está querendo falar com a gente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos entrar aqui, que eu creio que você já tá entrando, está se comunicando com a gente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os comentários, né? Isso. Agora nós estamos aqui colocando aqui os comentários e a gente vai estar interagindo, né? Louvado seja Deus. Você que está entrando nessa sala de vídeo, eu gostaria que você colocasse aí uma boa noite, a paz do Senhor, para que nós possamos aí identificar vocês. Estamos já com 4 pessoas na nossa tela, né? E você pode estar se relacionando conosco através deste veículo maravilhoso que é a internet, né? No estudo de terça-feira. Antes de começar esse estudo, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo ao querido e amado Espírito Santo que esteja conosco nesta noite, nos dando condições para estarmos louvando e bendizendo o Senhor, falando com Ele e também transmitindo a santa e gloriosa Palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Já quero cumprimentar a nossa querida irmã Terezinha, que está entrando da nossa sala, né? Coloque aí, por gentileza, a paz do Senhor, para identificar você aqui, para que eu possa citar você e para que os demais irmãos possam saber que você também está nesse estudo juntamente conosco. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite, em que juntos, ó Pai querido, nós vamos estar um pouco mais aprendendo sobre a Tua santa e gloriosa palavra. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos dirija, Senhor, em todos os momentos, para que juntos nós possamos aprender um pouco mais da Sua palavra e assim nós possamos, ó Deus, desenvolver a obra que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Pai querido, abençoa também cada um dos Teus servos, que nesta noite vão estar comigo, nesta live, e que juntos, ó Pai querido, o Seu nome seja glorificado. É o que nós pedimos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Pai do Senhor também para o nosso irmão Hélio, né? Nosso irmão Hélio Zamprônio, que também está na nossa sala. E eu louvo a Deus por isso. Eu gostaria de cantar um hino da harpa cristã, o hino de número 115. Abra aí o hino de número 115 e vamos cantar para o Senhor Jesus. Esse hino fala sobre que nós devemos trabalhar para o Senhor Jesus e nós também devemos orar, buscar a presença dele, né? Sem a oração nós sabemos que nós não podemos muita coisa.
Não podemos. E também sem colocarmos a mão na massa, né? Ou seja, se nós não formos para fazer a obra de Deus, nós também não conseguiremos fazer a vontade de Deus. Então vamos cantar este hino. É o hino de número 115 da harpa cristã. E nós juntos vamos louvar ao Senhor, meditando nesta palavra, que é do hino 115. E logo após estaremos adentrando ao estudo desta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar. Cante comigo o hino de número 115 da harpa cristã. Glória a Deus. Aqui é tudo ao vivo, né, irmão? E quando você está fazendo as coisas ao vivo, às vezes falta colocar alguma coisinha aqui, a gente vai ter que acertar, tá? Mas é rapidinho. Nós louvamos o nome do Senhor por isso, porque Deus está nesse negócio. Glória a Deus. Amém. Agora nós vamos louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Hino 115 da harpa cristã. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus! Eu acredito que você também, como eu, quer estar ocupado na vinha do Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos estar fazendo a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus para nós, irmãos? A Bíblia diz que antes de Jesus Cristo subir aos céus, ele deu um último pedido para os discípulos. E ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho era falar da sua palavra. Pregar o evangelho era anunciar Jesus Cristo. E os discípulos, a partir daquele momento, eles saem com este propósito, que é anunciar a Jesus Cristo, anunciar as boas novas de Deus para a humanidade. E nós sabemos, queridos e amados irmãos, que os discípulos, eles permaneceram com Jesus durante 3 anos e meio. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele teve a sua vida normal até os 30 anos de idade. Depois ele vai ali
até o Rio Jordão, e ele é batizado por João Batista, e a partir daquele momento ele é enviado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E logo após que ele é tentado pelo diabo, o diabo não consegue vencê-lo ali na sua tentação. E ele fez isso tudo como homem. Ele não fez isso como Deus, não. Ele fez isso como homem. Ele passou fome, ele passou sede, ele jejuou, ele orou. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites ali no deserto. E a Bíblia Sagrada diz que agora ele volta, depois de ser tentado pelo diabo, ele volta já preparado para fazer a obra do Pai. Então esses 3 anos que passam posteriormente e que culmina com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele estava fazendo a obra, dando sinais de que ele era Deus, curando, libertando, salvando. E nesse período, os discípulos que posteriormente estariam levando a palavra, né? Estariam pregando o evangelho, que foi a vontade de Jesus antes de subir aos céus, eles estavam se preparando com o Senhor. Eles estavam estudando com o Senhor. A Bíblia Sagrada chama Jesus de Rabi. E Rabi, a tradução de Rabi, que é mestre nos judeus, é a mesma coisa que professor. Então Jesus, ele foi o professor dos discípulos durante 3 anos e meio. E eu acredito que eles devem ter tido a melhor aula do mundo, né? Já pensou aprender com Jesus Cristo? É algo tremendo e maravilhoso, né? Quando Jesus sobe aos céus, ele nos envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo, agora, dá continuidade na obra de Deus. Só que o Espírito Santo, ele passa a habitar agora dentro do ser humano, daquele que aceita a Jesus Cristo como o seu único, suficiente e também exclusivo Salvador. E a partir do momento em que o ser humano tem o Espírito Santo o capacita para que ele possa ensinar. Que jeito, pastor? Através da leitura, através do estudo da palavra de Deus. Eu me recordo que há 23 anos praticamente atrás, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. E lá em São Paulo, onde eu ficava, porque eu fiquei durante um bom tempo na cidade de São Paulo, fiquei durante 14 anos mais ou menos, eu ficava muito ali próximo da Praça da Sé, ficava próximo ali da Conde de Sarzedas, né, que é considerada ali a Rua dos Evangélicos, onde de cima até embaixo tem ali uma média de 100, 200, 300, uma média de 500 metros de rua, ali depois da Praça da Sé, e dos dois lados são só lojas evangélicas. Então ali é o maior centro comercial de materiais evangélicos e gospel, né? Na Conde de Sarzeda. E eu estava ali constantemente. Então eu tinha uma sede muito grande de conhecer a palavra de Deus. Na Praça da Sé os irmãos ministravam a palavra e eu estava lá. Sempre quando eu tinha minhas folgas do meu trabalho, eu estava lá na Praça da Sé. Ali na Praça da Sé eu preguei bastante o evangelho para as pessoas ali na Praça da Sé. Conheci muitos pastores ali, que até hoje estão ali pregando o evangelho, como o pastor Josimar, o pastor Arnaldo, evangelista Alexandre Pedrezani e tantos outros homens que eram até chamados de gladiadores das ruas, né? Por quê? Porque quando você ia pregar o evangelho, consequentemente você arrumava encrenca, porque tinha muita gente ali que ficava ali praticamente embaixo da igreja católica, né? Do templo da igreja da Praça da Sé, e muita gente ali, eles ficavam ali discutindo por causa de religião, né? O nosso desejo nunca foi esse. O nosso desejo era pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir do momento em que nós íamos ali, nós pregávamos o evangelho e nós glorificávamos o nome do Senhor Jesus ali, fazendo esta obra. E eu me identifiquei com isso, irmãos. Eu preguei o evangelho ali
por mais de um ano e meio ali na Praça da Sé, né? Glorificamos a Deus aí porque nós estamos com 6 pessoas, né, que estão nos assistindo, ou 7. E você vai colocando o seu nome aí, eu estou com o meu celular aqui do lado, para que eu possa dar a paz do Senhor para você que está adentrando esta sala de estudo. Nós estamos no estudo de terça-feira e eu estou aqui batendo esse papo com você para que o nome do Senhor seja glorificado, também passando para você a importância, né, da pregação do Evangelho e do conhecimento da palavra de Deus, né? Então, todas as vezes ali que eu tinha condições financeiras ou tinha tempo, eu descia para a Conde de Sarzedo e ali eu comprava Bíblias de estudo, ali eu comprava estudos dos mais diversos, eu comprava livros. Então eu tenho aqui a minha biblioteca. Se algum dia houver interesse de alguns irmãos em conhecer, está na minha casa, né? Eu tenho a minha mini biblioteca, aonde tudo que eu, por exemplo, queira saber, eu sempre tenho um livro que fala a respeito de algum assunto nesse sentido. Passei muitos anos compilando estes livros, guardando estes livros, e eles estão ali à disposição dos meus estudos e de que se alguém quiser emprestar algum livro para ler, algum livro que, pastor, eu queria ler um livro sobre tal coisa, o senhor tem? Pode ser que eu tenha, e eu posso passar para você, até para que você possa ler esse livro, né? Louvado seja Deus. Nós estamos com a nossa irmã Terezinha, o nosso irmão Hélio e também a nossa irmã Elizabeth, que colocou aqui a sua mensagem. Coloque a sua mensagem, você que está vendo a minha live desse estudo de terça-feira, para que eu possa dar a paz do Senhor para você e para que a gente possa também interagir nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, o que eu gostaria de falar com você nesta noite está relacionado a isso. Não existe cristão que não tenha um relacionamento com Deus e que não tenha um relacionamento com essa palavra. Todas as vezes que nós vamos falar com Deus, o Espírito Santo, lá no livro de João, Evangelho segundo escreveu João 14, 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo traz à nossa mente, ao nosso coração, à nossa memória, as palavras de Deus. Aquilo que você leu, creu, desceu ao seu coração e você tem fé. Por exemplo, como que nós oramos a Deus? Por que nós oramos a Deus? Porque a Bíblia diz, no livro de Mateus, no capítulo de número 6, e que os servos de Deus pediram para o Senhor para que ele nos ensinasse a orar. E Jesus ensinou-os a orar, e a Bíblia Sagrada nos diz que a prática da oração com relação à cristandade nasceu ali em Jesus, né? É claro que os judeus eles tinham já as práticas de oração e nós sabemos que Jesus também era judeu, né? E Jesus também praticava suas orações. Mas quando Jesus agora tem essa manifestação, ele se manifesta como Filho de Deus e como o próprio Deus encarnado, a oração se torna um pouquinho diferenciada, porque era a oração já que a igreja deveria fazer. Então ele ensina a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido, os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E essa oração, irmãos, ela é uma oração modelo. Quando nós analisamos essa oração, nós vemos que essa é uma oração que Jesus nos deu como sendo modelo. Nós temos o costume sempre de repetir esta oração. Nós achamos esta oração maravilhosa, porque ela veio da boca do Senhor. Mas é uma oração modelo para que nós possamos trabalhar em cima dela na nossa oração. Hoje o meu foco não é esse, nós podemos marcar um outro estudo a respeito do estudo da oração do Pai Nosso, mas o meu foco hoje é falar de benefícios que o hábito de estudar a Bíblia trará para a sua vida. Benefícios que trouxe para a minha vida
e benefícios que está trazendo para a sua vida. Aqui nós estamos nessa noite recebendo aqui a mensagem da nossa irmã Kélita, que está lá na cidade de Guaíra, né? A esposa do nosso irmão Emerson, louvado seja Deus. O Emerson, que ele é filho do pastor Edivaldo, a Kélita que é a esposa dele, os dois são pais do Michelzinho, que está lindo, maravilhoso, né, Kélita? E eu quero mandar a paz do Senhor aí para Guaíra, para o Emerson, para nossa irmã Kélita, e toda a família aí, o Kéris, o pai, a mãe da nossa irmã, todos, né? E creio também que Deus pode mostrar esse vídeo aí também lá para o pastor Edivaldo. Então vai um abraço, uma paz do Senhor para o pastor Edivaldo, a nossa irmã Lourdes, né? Também a nossa irmã Marli, Marli, glória a Deus, Marli, porque você está aqui com a gente. Estamos aqui estudando a palavra de Deus e você é muito bem-vinda, tá? Nessa sala de vídeo aqui, que nós estamos ao vivo, transmitindo a santa e gloriosa palavra de Deus. Se você permanecer aí, você vai aprender alguma coisa que eu vou transmitir através da Bíblia. Ela escreveu assim: boa noite, meu grande amigo. Que Deus abençoe você e sua linda família. E ore pela minha família e também ore pela minha nora e o Roberto, e os meus netos. Dê um beijo na minha amiga. Glória a Deus. Eu vou dar um beijo depois na Beth, tá? Tenho certeza de que ela vai gostar muito de saber que você está aí com a gente. E eu tenho certeza que ela pode interagir aí, ó. Ela já interagiu com você aí, ó. Oi, Marli, tudo bem? Com saudades, né? Então, esse ponto de encontro que nós estamos aqui nesta noite, ele é muito maravilhoso. Por quê? Porque nós temos condições de expandir essa pregação da palavra de Deus. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, tá? Se você puder também copiar esse link, copie esse link aí e você coloque também nos seus grupos de WhatsApp, coloque aí nos seus destinatários, para que todos possam ser abençoados através deste estudo, né? Eu gostaria nesta noite, então, de estudar com você um pouco a respeito dos benefícios que o hábito que nós temos de estudar a Bíblia vai trazer para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de, logo de cara aqui, abrir um versículo da palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, né? Se você quiser, eu acho que é até interessante, se você tiver aí um caderno, uma caneta, um lápis, ou se você tiver até a sua própria Bíblia e você quiser escrever nela aí, é muito importante isso, porque você vai memorizar, você vai, quando você falar que o Espírito trazia à tua mente esse versículo, você vai lá na sua Bíblia ou aonde você anotou, e você já vai ter ali para você já consultar ou passar para alguém que você ama, né? Que são palavras aqui que nunca vão sair. A Bíblia diz, Jesus dizendo que o céu e a terra passarão, mas as palavras dele, elas não hão de passar. Está lá em Mateus, capítulo 24, versículo de número 36. Depois você pode conferir aí. E eu gostaria de ler aqui João, capítulo 5, evangelista João, num dos evangelhos de João, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, no começo aí do Novo Testamento. Você vai no livro de João, capítulo 5, versículo de número 39, que diz assim a palavra: examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Essas palavras foram ditas por Jesus. E ele não falou simplesmente para a gente ler a Bíblia. Ele falou para a gente examinar. Porque ler é muito simples, é você pegar aqui e falar assim, ó, examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que me testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida, eu não recebo. Isso é ler. Agora, examinar é você falar assim, você ler e colocar assim, ó, examinais as Escrituras. O que Deus está querendo dizer com isso aqui? Que nós devemos procurar as coisas boas que existem nas Escrituras Sagradas. E quais são as coisas boas que tem nessas Escrituras? Olha, vós cuidai e ter nelas a vida eterna. Você sabia que aquele que acredita em Jesus Cristo e que recebe Ele como Salvador da sua alma, Ele promete que essa pessoa terá a vida eterna? E que essa vida eterna, inclusive, começa a partir dessa vida?
Olha só que interessante. Então, quando você começa a analisar, você começa a pegar esse versículo e ver o que está englobado nele, aquilo que Deus quer falar com você através desse versículo. Olha só. E são elas, ou seja, elas quem? As Escrituras, que de mim testificam. Ninguém pode falar de Jesus se ele não tiver base. E onde é que está a base para poder falar de Jesus? Onde é que está a base para pregarmos o evangelho do reino? Está aqui na Bíblia Sagrada. Né? Então, nesta noite, eu quero que você estude comigo benefícios do hábito de estudar a Bíblia. Quais os benefícios que trarão para a sua vida, né? Porque eu também tenho esses benefícios dentro do meu coração. E do jeito que eu vou estudando aqui com você, essas coisas vão testificando dentro do meu coração. E isso me faz sentir feliz. Porque hoje, eu não tenho somente por ouvir, mas hoje eu tenho as experiências. Durante 23 anos, eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido as experiências da palavra de Deus. As experiências com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus, através dos cultos, das orações, das pregações, das curas das enfermidades que o próprio Deus concedeu para que nós pudéssemos estar juntos, né? Você que está entrando na sala de vídeo, dê aí a sua paz do Senhor aí, para a gente saber quem é você que está entrando aí, tá? Eu quero mandar a paz do Senhor para você aí também, ao vivo, né? E se você quiser pedir oração, que nem a nossa irmã Marli pediu oração, você peça a oração também, e a gente, ao final desse trabalho, nós vamos estar orando por você. Qual que é o primeiro benefício que estudar a palavra de Deus vai trazer para o nosso coração, para a nossa vida? Primeiro benefício, o hábito de estudar a Bíblia te deixa sempre preparado com passagens bíblicas memorizadas a fim de responder a alguém no momento oportuno. Sabe? Quando você tem Deus dentro de você, você descobre que as palavras de Deus, elas têm poder. Então, quando você lê um versículo da palavra de Deus, por exemplo, nós acabamos de ler aqui, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É um conselho, uma exortação do próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, falando para a gente, olha, leia a Bíblia, medite na palavra, analise a palavra. Por quê? Porque se você quiser conhecer a mim, Jesus diz, você tem que me conhecer através das Escrituras. E se você quiser ter a vida eterna, você só vai poder ter a vida eterna através das Escrituras que vão testificar de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você memoriza isso, né? Por exemplo, João 5,39, eu já memorizei há muito tempo. Quando você vai falar com alguém que você ama a respeito de Jesus, você cita o versículo da palavra de Deus. E esse versículo ele vai estar dentro do teu coração. Se alguém, amados, retirar a Bíblia dos crentes, chegar e falar assim, ó, nós não podemos mais deixar vocês carregar a Bíblia. Você vai ver muito crente que vai estar pregando a palavra de Deus de cabeça. Por quê? Porque ele passou a vida inteira dele estudando a palavra de Deus. Ele passou a vida inteira dele meditando nas coisas de Deus. E, consequentemente, ele já vai ter isso memorizado. Então ele vai pregar o Evangelho. E se alguém pegar a Bíblia, a pessoa vai conferir e vai estar lá. Então esse é o primeiro benefício que nós temos de estudar a palavra de Deus. As passagens bíblicas, elas vão estar memorizadas no nosso coração, na nossa mente, a fim de responder a alguém no momento oportuno. Que momento é esse, pastor? É o momento que nós chamamos de quando Deus ele abre a porta para a pregação do Evangelho. A palavra de Deus nos diz no livro de 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, quando você vai lá no finalzinho da Bíblia Sagrada, tem as epístolas de Pedro. Tem Pedro e depois tem João.
E na epístola de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, está escrito assim, olha só. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Eu disse para você que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós passamos a ter um compromisso com o Senhor, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo, ele começa a nos ensinar através da própria palavra de Deus. Porque tem gente, amados, que lê a Bíblia, mas ele não tem a revelação de Deus. Mas se você tem o Espírito Santo, se você crê no Espírito Santo, se você vai ler e a revelação de Deus vai vir para o seu coração e você vai viver essa palavra e você vai estar tendo dentro do seu coração a sabedoria, assim como o apóstolo Paulo, teve. Eu quero ler aqui também 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você vê que esses dois versículos aqui, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos fala que a salvação e a longanimidade do Senhor, como também o nosso irmão amado, irmão Paulo, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. O Espírito Santo deu sabedoria para ele escrever a palavra. E ele escreveu. 80% das epístolas do Novo Testamento são o apóstolo Paulo que escreveu, nas epístolas paulinas. E no mesmo Pedro escreve, em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15 também, que essa sabedoria que ela vem para nós é para que nós estejamos preparados. Você vai poder memorizar aí, ó, 1 Pedro 3,15 e 2 Pedro 3,15, 3,15, olha só, Deus deu sabedoria para o homem de Deus, e aqui a sabedoria que Deus deu para o apóstolo Pedro foi para que ele pudesse pregar a palavra, que ele estivesse preparado para pregar a palavra. Vou ler de novo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Louvamos a Deus porque nós cremos que o Senhor, ele coloca dentro de nós essa capacidade de responder, e o Espírito Santo que vai falar através de nós, porque nós cremos, memorizamos, e o Espírito vai trazer para a nossa boca, para o nosso coração, né? E nós vamos falar, e essa palavra ela vai produzir um resultado na vida da pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas que estão precisando de razão, esperança, de uma mensagem divina e de respostas para esse mundo, sabe? Quando você começa a procurar as pessoas para falar de Jesus, e você tem essa sensibilidade dada pelo Espírito Santo, você começa a perceber o quanto que as pessoas sofrem. As pessoas estão passando por situações difíceis. Por quê? Porque elas precisam de uma palavra. E a palavra que elas precisam é a palavra de Deus. E nós temos que estar preparados para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando isso acontece, nós vamos fazer a pessoa produzir fé para que a pessoa possa também suplantar os problemas que ela está vivendo. Olha só o que a palavra de Deus fala no livro de Romanos, capítulo 10, versículo de número 17. Romanos, capítulo 10, versículo de número 17. Olha só. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós vemos que o Espírito Santo nos capacita, nos mostra a sua palavra, para que nós possamos pregá-la, e nós possamos produzir fé naqueles a quem amamos, naqueles a quem nós pregamos o Evangelho, e elas também vão andar mediante a fé, de acordo com a palavra de Deus.
benefícios nós estamos falando sobre aqueles que leem a Bíblia e que estudam a Bíblia. Então, o primeiro benefício é que nós vamos memorizar e a palavra de Deus que vai estar em nós, memorizada, vai transformar a nossa vida e vai transformar também a vida de outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. O ato de estudar a Bíblia também vai possibilitar alguém a meditar na palavra em todo o tempo, mesmo quando não está lendo a Bíblia. Olha só. A nossa mente é uma bênção. Por quê? Porque quando você está, por exemplo, andando, nesse momento agora mesmo, se você deixar de escutar o que eu estou falando, porque você está memorizando as coisas que eu estou falando, e você for fazer uma outra coisa, a sua mente já vai trazer para você aquilo que você já aprendeu, aquilo que você tem que fazer, aquilo que você necessita de estar praticando. Por quê? Porque você memorizou, colocou em prática e aquilo se tornou um hábito, né? Então, quando você está constantemente lendo a palavra de Deus e está crendo nas coisas de Deus, você começa em todo o tempo meditar na palavra, mesmo que você não esteja com a Bíblia na tua mão. Você lembra que eu falei para você que se tirarem a Bíblia dos crentes, né, eles vão pregar do mesmo jeito? Vai pregar do mesmo jeito, porque nós já memorizamos muita coisa. Pastor, o senhor memorizou a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Não é muito difícil uma coisa dessa, né? Talvez alguém possa conseguir memorizar muita coisa, mas todas as coisas, eu acho que é até praticamente impossível para um ser humano memorizar a Bíblia inteira, né? Mas muita coisa a gente vai memorizar. E isso vai fazer com que nós venhamos a meditar quando nós não estivermos com a Bíblia física, né? A Bíblia física, o papel aqui na mão. Porque ela vai estar dentro do nosso coração. Olha o que Deus diz no Salmo 16, versículo 7, através do servo Davi. Salmo 16, versículo 7. Glória a Deus. Salmo de número 16, versículo 7. E você vai anotando aí, meu irmão. Vai anotando aí, que é uma bênção, né? Salmo 16, versículo 7. Diz assim: louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Ou seja, o servo de Deus, ele estava tão cheio das coisas de Deus, que ele louva a Deus porque Deus o ensinava de noite. Sabe aquele momento que você vai deitar na sua cama e você vai fazer a sua oração? O Espírito Santo vai trazer à sua mente aquilo que você leu da palavra de Deus, aquilo que você meditou da palavra de Deus. Então, este é o segundo benefício. O primeiro benefício é que você memoriza e você vai ter dentro do teu coração condições de pregar para outros. O segundo benefício é que você medita mesmo sem ter a Bíblia. E esse é o desejo de Deus para cada um dos seus servos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que diz a palavra de Deus no Salmo capítulo 1, versículo 2. Salmo capítulo 1, versículo 2. Eu cheguei a fazer essa pergunta, viu? E depois Deus me esclareceu, que era a respeito justamente disso que eu estou falando para você. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, se ele está com a Bíblia na mão, ele está meditando. E se ele não está com a Bíblia na mão, o Espírito Santo traz à mente dele, ao coração dele, a palavra, e ele continua meditando nas coisas de Deus. Né? Se você ainda não colocou a paz do Senhor, coloca a paz do Senhor para nós, para que eu saiba que você está assistindo aí a nossa sala de estudo da palavra de Deus. Amém? Estudo esse que a gente faz toda terça-feira na Igreja de Cristo Jesus. Eu quero crer que na próxima terça, querendo Deus, nós vamos estar transmitindo nossos estudos online lá da Igreja de Cristo Jesus. Estamos providenciando já a instalação de todo o equipamento para que nós possamos ali produzir as nossas lives lá no próprio templo. E algumas pessoas vão estar indo presencialmente e outros que não podem ir para a igreja, que é o objetivo desta live.
é estar levando esta palavra para o coração daqueles que não puderem estar ali conosco, estudando a santa e gloriosa palavra de Deus. Vamos então para o terceiro benefício. O terceiro benefício que tem de nós estudarmos a Bíblia. O terceiro benefício, meu amado, é que estudar a Bíblia te deixa mais sábio, para que você tome atitudes corretas na sua vida e até as suas palavras se tornarão muito mais inteligentes. Você, às vezes, vê uma pessoa e você começa a conhecer essa pessoa e você percebe que essa pessoa faz as coisas corretas. Você percebe que essa pessoa tem hábitos bons. Você percebe que o palavreado dessa pessoa não é um palavreado que agride. Você percebe que o comportamento dessa pessoa, ela é de um comportamento ilibado, de um comportamento maravilhoso. E muitas vezes essas pessoas são as pessoas que estão ligadas com as coisas de Deus. Olha só, o terceiro benefício é que estudar a Bíblia te deixa mais sábio para que você tome atitudes corretas e até as suas palavras se tornarão mais inteligentes. Todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, nós vemos que nós queremos nos tornar agradáveis a Deus. E nós vamos passar a nos tornar agradáveis a Deus através da palavra de Deus. Porque quando nós meditamos nas coisas de Deus, é a mesma coisa que está acontecendo aqui agora. Eu estou ensinando você a ter um comportamento com a Bíblia Sagrada, e quando nós passamos a ter esse contato com a palavra de Deus, sem ter um ensinador, no caso aí, nós vamos ler a palavra e vamos ter o Espírito Santo ali nos direcionando através da palavra, o Senhor ele vai estar nos ensinando também através da palavra. Porque vai chegar um momento em que você está estudando a palavra de Deus, que você vai estar familiarizado com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Enquanto isso não acontece, você precisa aprender, né? Nós temos um ditado que inclusive diz que ninguém pode ensinar se ele não sentou para aprender, né? Todas as vezes que alguém está ensinando, você pode ter certeza de uma coisa: um dia ele sentou e aprendeu para que ele pudesse estar ensinando também. Então vamos lá para alguns versículos que falam que nós nos tornamos mais sábios e nós temos atitudes mais corretas. O Salmo 119, versículo 99, olha só que interessante que a palavra de Deus diz. Salmo 119, se você quiser ler junto comigo aí, é bênção de Deus. Salmo 119, versículo 99. Olha só. O que diz a palavra de Deus? Eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Davi dizendo aqui que ele tinha um apego tão grande com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, que ele passou às vezes até ter mais entendimento do que aqueles que ensinavam. E às vezes você pega uma pessoa que ensina, mas ele não é muito chegado em ler, não. Então ele não se atualiza. E nós precisamos nos atualizar. Todas as vezes, amados, que nós pegamos a palavra de Deus e que nós lemos um trecho dela e nós não entendemos aquilo, é porque o próprio Espírito Santo está dizendo: se atualiza, porque eu quero te ensinar o que você leu. Né? Nós cremos na palavra de Deus quando ela diz que Felipe, ele sai para pregar o Evangelho, e aí ele tem um encontro com um eunuco, né? No Evangelho está dizendo isso aí. E aí o eunuco está lendo o livro de Isaías. Né? O livro, segundo consta, seria o livro de Isaías. E Deus, o Espírito Santo falou ao coração de Felipe que ele precisava ir lá para ensinar aquele eunuco. E aí ele chega e fala assim: você entende o que você lê? E o eunuco estava lendo. Mas ele não tinha ainda o ensinamento, a revelação daquela palavra. E ele fala assim: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí a Bíblia diz que o Felipe, ele explica a palavra para o eunuco sente aquela palavra, se converte assim de uma forma tremenda e fala assim: eis aí a água, o que me impede de eu ser batizado? Aí o Felipe fala para ele: não, nada te impede se você acredita em Jesus, se você recebeu Jesus. Ele fala: não, eu creio em Jesus. Aí ele desce lá e se batiza,
né? Você vê qual que é o poder da revelação da palavra de Deus. Quando uma pessoa ela está lendo a palavra, mas ela ainda não tem todo o entendimento da palavra, ela tem dúvidas. Por isso é que é necessário que a palavra seja pregada e seja ensinada, para que as dúvidas elas sejam retiradas do coração das pessoas. Então, quando você vê uma pessoa que tem atitudes corretas, quando você vê uma pessoa que pratica coisas boas, é porque ela já está sendo ensinada através da palavra de Deus. Olha, ler a palavra de Deus todos os dias certamente te tornará mais sábio do que aqueles que você mesmo considerava serem muitos mais sábios, que foi o que aconteceu aqui com Davi, no Salmo 119, 99. Eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus mandamentos, falando para Deus, né? Quem tem o hábito de estudar a Bíblia, ele mede as suas palavras e pensa duas vezes antes de falar e só fala coisa boa. Pastor, às vezes a gente escuta alguns cristãos falando alguma coisa que não deve, falando algum palavrão, né? Isso acontece, pastor? Acontece porque as pessoas são pessoas, né? E infelizmente, uns têm mais, outros têm menos temor das coisas de Deus. Quem tem muito temor das coisas de Deus, ele vai se policiar constantemente para que as suas palavras sejam palavras agradáveis e que não venham causar nenhum constrangimento àqueles que a ouvem, né? A Bíblia diz no livro de Efésios que até as palavras da nossa boca tem que ser uma palavra que não venha causar dano àquele que a ouve. Mas infelizmente existem algumas pessoas que ainda não teve ainda essa transformação total e aí elas falam alguma coisa que aborrece outras pessoas e muitas vezes aborrece a Deus, né? Porque não é esse o testemunho que Deus quer que nós venhamos a dar. Olha só, o Salmo 37, do verso 30 até o verso 31, eu vou ler aqui, Salmo 37, do verso 30 até o verso 31, olha só. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto, que é aquilo que nós acabamos de dizer, né? Pessoa que está cheia de Deus e tem esse temor de Deus, as atitudes delas são mais corretas. Então, olha, os justos, a boca do justo fala da sabedoria e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. Então, nós vemos aí que o servo de Deus, ele tem a lei dada por Jesus, pelo Espírito Santo, dentro do coração dele. Então, ele não quer transgredir, né? Ele não quer transgredir. Então, se a Bíblia fala para a gente sair da nossa boca apenas que cause edificação, nós não vamos falar alguma coisa que escandaliza o nosso irmão, né? E se eu falar, pastor, e se eu tiver com aquele costume de repente soltar um palavrão, peça perdão a Deus. E vigia quando você for falar, para que isso daí não venha causar um dano, né? Porque infelizmente o inimigo das nossas almas, ele vai chegar para aquele que ainda não tem a revelação da palavra, e ele vai falar assim, olha, ele fala que é crente, mas está falando coisa que não deve, né? Está falando coisa... Então nós devemos nos policiar, nos policiar. A Bíblia Sagrada diz também que existem 3 tipos de pessoas: insensato, o inteligente e o sábio. Olha só, 3 tipos de pessoas: o insensato, o inteligente e o sábio. O insensato erra, continua errando e nunca aprende a fazer o correto e nem com os seus próprios erros. Quer dizer, quando você vê uma pessoa fazendo os mesmos erros, é porque ele é uma pessoa insensata. Mas quando você vê uma pessoa inteligente, olha só o que acontece com a pessoa inteligente. A pessoa inteligente, ele age errado, mas ele aprende com os seus próprios erros e não erra mais. Olha só que coisa interessante. Se nós abrirmos a Bíblia em Provérbios, capítulo 13, versículo 18, Provérbios, capítulo de número 13, versículo 18, vai falar a respeito disso. Provérbios, capítulo 13, versículo 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado.
esse é o inteligente. Entendeu? Já o insensato, não. Se você abrir a Bíblia também, em Provérbios 27, 22, olha só o que fala sobre o insensato. Provérbios 27, 22. Presta atenção. Ainda que pisasse o tolo com uma mão de grau entre grãos de cevada pilada, não se iria dele a sua estultícia. Quer dizer, ainda que a pessoa seja castigada, ela não muda. Ela não muda. Porque ela é insensata. Você pode chamar a atenção dela, ela não vai mudar. Não vai mudar. Você pode mostrar a verdade, ela não vai mudar. É uma pessoa insensata. Já uma pessoa inteligente, não. A pessoa inteligente, ela erra. Aí alguém fala para ela que ela errou, ela aprende com o erro dela e ela continua sua caminhada cada vez melhor. Né? E o sábio? O sábio é um pouco mais que o inteligente. Por que eu falo isso? Porque o sábio, ele ama quem o repreende, rapaz. Olha só. O inteligente, ele é uma pessoa que ele aprende com os erros dele. Mas o sábio, a pessoa sábia, parece que ele corre atrás daqueles que o repreendem. Olha só que interessante. O sábio aprende a não errar, só de observar os erros que outras pessoas estão cometendo. Quer dizer, ele está constantemente observando aonde que ele tem que acertar. E ele está sempre ouvindo correções para que ele não venha a cair como o insensato e o inteligente muitas vezes caiu. Sabe? Você sabia que uma pessoa que ele é sábia, ele não cai no erro para ver como é que é? Né? Por exemplo, uma pessoa que usa drogas. Muita gente foi para a droga porque ela teve curiosidade. Na realidade, não é porque ela não era inteligente. Sim, depois ela vem e porque ela passou por aquele processo da droga lá e deu trabalho para sair das drogas e tal, mas ela conseguiu sair. Então ela passou por um processo e conseguiu sair. O sábio, ele já vê com o erro dos outros. Por exemplo, ele viu que aquela pessoa era um cara inteligente. Nossa, ele admirava aquela pessoa, mas aquela pessoa caiu. E aí ele vê o erro daquela pessoa, vê o que aquela pessoa passou, ele nem tenta, nem por curiosidade. Por quê? Porque ele é sábio. Né? E nós temos muita gente sábia e não sabe que é sábio, sabia? Então nós somos aqueles que estão na presença de Deus e que ouve o conselho de Deus e não pratica, não cai nas coisas erradas, essa pessoa é sábia. Vamos ler aqui Provérbios 22, 3. Olha só o que diz a palavra de Deus em Provérbios 22, 3. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quer dizer, o inteligente, ele sofre a pena. Né? Vai lá é inteligente, mas ele quer provar. Mas o sábio não. O sábio, que é aqui chamado de avisado, vê o mal e se esconde. Ó, sai fora. Não quer saber disso não. Vamos ler aqui também 28, 11. Olha só aqui, Provérbios 28, 11. 28, 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Né? Tem muita gente que não é sábio, mas ele fala assim, não, eu tenho dinheiro, eu sou o cara. Então ele se acha sábio, mas ele é sábio somente aos seus próprios olhos. E às vezes tem o pobre que é sábio e examina essa situação. Se um dia Deus colocar ele rico, ele vai ser um rico diferente. Não achando que ele tornou-se rico porque ele é mais sábio do que os outros, mas é porque Deus dá a riqueza a quem ele quer. Né? Cabe a nós agora administrarmos isso daí. Então nós estamos falando a respeito do benefício, dos benefícios que tem estudarmos a palavra de Deus. E estudar a palavra de Deus te deixa mais sábio, para que tome atitudes corretas na sua vida e até as suas palavras se tornarão mais inteligentes. Vamos para uma outra? Um outro benefício que nos traz se nós estudarmos a Bíblia Sagrada. O ato de estudar a Bíblia te deixa mais perto de Deus, desejando falar com Ele tudo o que se passa em sua vida. Olha só. Quando nós estudamos a palavra de Deus, vamos voltar lá naquela passagem lá que eu li para vocês no começo lá. Vou ler ela para vocês aqui. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 nos fala sobre a oração.
Mateus capítulo 6. Glória a Deus. E você que está conosco aí, e você ainda não colocou a paz do Senhor, coloque a paz do Senhor aí nos comentários, compartilhe esse vídeo para que nós possamos aqui ver você aqui, falar a paz do Senhor para você e também possamos aqui orar por você no final, bem, queridos? Olha só a palavra de Deus, livro Mateus capítulo 6, que eu estou lendo para você aqui. A palavra de Deus nos diz assim, ó. Jesus ensinando sobre a oração. Jesus ensinando sobre a oração. Tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu Pai, que vê o que está oculto, ou que vê o que está em secreto em algumas traduções. E teu Pai, que vê o que está em secreto, o que está oculto, te recompensará. Sabe o que é isso aqui? Ele está falando a respeito de intimidade com Deus. Ele está falando a respeito de uma pessoa que entendeu tanto Deus que agora ele quer ter o seu momento com Deus. Eu aconselho você a ter o seu momento com Deus, né? Tem pessoas que têm o seu momento com Deus antes de dormir, tem pessoas que têm o seu momento com Deus no meio do dia, tem pessoas que têm um momento com Deus na parte da manhã, que é a minha prática de oração, que é na parte da manhã, né? Todo mundo sabe que o pastor Santana, às 6 e pouco da manhã, já 6, 6 e meia no máximo, eu estou em oração, né? Ali eu já pego tudo aquilo que Deus quer, coloco no meu coração para orar, e eu já coloco tudo na presença do Senhor, e temos orado aí, e Deus tem, pela grande graça e misericórdia dele, nos concedido a vitória, né? Através das nossas orações, nós ficamos felizes, né? Inclusive, se você pediu oração para o pastor Santana e a gente orou por você e você já recebeu a bênção, comunica com a gente, passa para o pastor Santana, né? A bênção que você recebeu para a edificação do nosso coração. Porque às vezes nós continuamos orando, a pessoa já recebeu a bênção, mas ela nem agradece, ela nem comunica, né? Nós tivemos um exemplo aí muito bonito, né? No nosso irmão, que nós estávamos no culto e ele pediu oração pelo pai dele, e aí nós oramos pelo pai dele. No outro dia ele já mandou de novo: ó, irmãos, eu quero agradecer pelas orações, porque o meu pai já está bom, né? Então isso é uma coisa que deixa a gente gratificado, né? É muito, muito bom isso aí. Então quando você ora, quando você passa a ter esse contato com Deus, porque a Bíblia, ela nos mostra o caminho para isso, né? Você vai lendo, a Bíblia vai te dando o caminho, vai te dando o norte, até você chegar cada vez mais perto de Deus. Então quando você estuda a Bíblia vai deixando você mais perto de Deus, e você começa a ter o desejo de falar com Ele tudo o que se passa na sua vida. Glória a Deus. O Salmo 119 também, versículo 26, o salmista Davi, Salmo 119, versículo de número 26, olha só o que Davi fala aqui. Salmo 119, versículo de número 26. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Olha só, Davi contava o íntimo dele, os caminhos dele. Quando eu falo de caminhos dele, eram os desejos, os anseios, aquilo que ele queria fazer. Aquilo que ele não falava para ninguém, ele falava para Deus. Os segredos dele, ele falava para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E outra tradução diz: eu declarei os meus caminhos e tu me ouviste. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Era uma oração de Davi que ele estava fazendo a Deus ali. Aleluia. E depois ele faz um pedido para Deus. Que Deus ensinasse para ele os decretos dele. No Salmo 119, versículo 105, olha só o que Davi fala para Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele queria que os caminhos dele fossem iluminados e que ele tivesse seu entendimento totalmente esclarecido a respeito das coisas de Deus.
Então ele pedia para Deus fazer esses esclarecimentos para ele e mostrava para ele todos os caminhos, né? Glória a Deus. E olha só que coisa maravilhosa quando a pessoa ela tem o desejo de estar com Deus, porque a palavra de Deus mostra para ela que quando ela começa a orar, tudo bonitinho, né? Ela está na presença de Deus, está ali nos átrios do Senhor. Então, olha só o sentimento, no versículo 47, olha só o que Davi declara aqui, no Salmo 119 ainda, nós estamos no Salmo 119, versículo 47. Alegrar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo, falando para Deus. Eu estou alegre, eu estou aqui orando com o Senhor, falando com o Senhor, e eu estou alegre, me alegro nos seus mandamentos, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, o servo de Deus, que começa a ler a palavra de Deus, ele começa a ler e ele começa a ver que os homens que tiveram contato com Deus, né? Jeremias falando lá que Deus falou ao coração dele, clama a mim e eu responder-te-ei, eu vou anunciar para você coisas grandes e firmes que você não sabe. Vocês vão me buscar, e quando vocês me buscar de todo o vosso coração, vocês vão me encontrar. Então, todas essas passagens vão nos incentivando a estarmos buscando cada vez mais ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ficando perto dele. Vamos ficando perto dele. Benefícios que nós temos de estudar a palavra de Deus. São benefícios. Um outro benefício que nós temos é que se nós estudarmos a palavra de Deus, se nós lermos as palavras de Deus todo dia, nós não vamos esquecê-la com facilidade. Meu Deus. Irmãos, eu ministrei no meu último culto online aí, no domingo, se você puder ver lá, e Deus me trouxe uma palavra muito forte com relação às pessoas que vão deixar de ir para a igreja agora depois da pandemia. Até eu fiquei estarrecido com aquela palavra que Deus colocou no meu coração, porque eu não tinha preparado aquela palavra, e o Senhor trouxe ao meu coração. Porque tem muita gente, irmãos, que ao final da pandemia não vai voltar mais para a igreja. Por quê? Porque ficou um tempo parado, desincentivou, né? Não orou, não leu a palavra, ficou aí voltados apenas para as séries da Netflix e isso, aquilo, aquilo outro, e praticando outras coisas. E aí ele falou, quer saber, eu não vou voltar mais para a igreja não. Então essas pessoas, é porque elas não tinham esse contato, esse costume de estar constantemente buscando a palavra de Deus. Porque ler a palavra de Deus todos os dias nos possibilita não esquecer dos mandamentos do Senhor. Olha só, no Salmo 119 também, versículo de número 11, olha só o que diz a palavra de Deus. Salmo 119, versículo de número 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha só, uma pessoa, por exemplo, que está indo na igreja, ele tem dentro do teu coração aquele versículo lá de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Pastor, o que diz lá Hebreus capítulo 10, versículo 25? Não deixemos de congregar, como fazem alguns. Quanto mais quando vedes que aquele dia vai se aproximando. Então nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias e nós devemos nos aperfeiçoar em estar indo para a igreja. Não somente para chegar lá na igreja e sentar no banco, mas também chegar lá na igreja, quando for dada uma oportunidade de ir lá cantar um hino, cantar junto com os irmãos, nos alegrarmos no Senhor, né? Estudarmos a palavra de Deus como nós estamos fazendo aqui. E aí, você depois que você tem estudado tudo, você fala, pastor, eu tenho desejo de pregar a palavra de Deus, você vai estudar, você vai pregar a palavra de Deus. Pastor, eu quero pregar o evangelho, pode pregar o evangelho, irmão. Nós estamos aqui porque a Bíblia fala que nós estamos aqui para preparar você para a obra do ministério. E nós só podemos fazer isso através do ensinamento da palavra de Deus. E nós estamos aqui nesta noite passando para você esse estudo dos benefícios que se tem de se estudar a palavra de Deus. E um dos benefícios é que você não vai se esquecer com facilidade. Eu tenho meditado nas coisas de Deus, praticamente todo momento que eu tenho oportunidade eu estou meditando, né? E eu estou no mesmo sentimento, na mesma ênfase de viver as coisas de Deus, de pregar, de voltar para a igreja, né? A gente vai lá com aquele zelo, cuida do templo, vê uma coisa aqui, vê outra coisa ali. Por quê? Porque nós estamos cheios de Deus, então nós estamos sabendo que nós estamos passando por uma situação onde nós não podíamos estar, agora não vamos poder estar na casa de Deus,
mas a gente nunca esfriou. Nós nunca esfriamos na fé. Nós tivemos a mesma coisa. Somos sempre a mesma coisa, louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos nos comprometer com isso daí. É nosso comprometimento. Né? Nós temos que ter esse prazer de estar das coisas de Deus, na prática das coisas de Deus, na prática da leitura da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, o Salmo 119, versículo 16, diz assim: alegrar-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Amados, tem um tal aí agora de desigrejados que é só Jesus, viu, amados? Porque quando Cristo ele instituiu a igreja, ele não instituiu a igreja para ficar afastado dos outros, não. Ele colocou as pessoas para estarem unidas. Onde estão 2 ou 3 reunidos, ali está o Senhor no meio deles. E o que é a igreja, pastor? Eu não posso me reunir na minha casa, não posso. Você pode. Mas você precisa estar ligado a uma igreja. Por que você tem que estar ligado a uma igreja? Porque lá na igreja você vai ter um ambiente adequado para você louvar a Deus. Lá na igreja você vai ter a santa ceia do Senhor. Lá na igreja você vai descer as águas do batismo. Você vai ter o ensinamento, nós estamos passando aqui o ensinamento da palavra de Deus. Você vai estar em oração constante junto com os seus irmãos. Você vai praticar a comunhão junto com os seus irmãos. Do contrário, sozinho, sem o ensinamento, sem as coisas de Deus, você não vai. Você vai ser um tição fora do fogo. Já viu aquela história do tição? Se você tirar um tição, se você tirar uma brasa e colocar para fora, ela vai esfriar e o fogo vai continuar aceso. Se você pegar aquele tição apagado e colocar de novo, ele acende porque ele vai estar no meio do braseiro. Né? É para isso que é a igreja. Foi para isso que Jesus Cristo instituiu a igreja. Nós não podemos deixar de congregar. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá para mais um benefício. Louvado seja o nome do Senhor. Um benefício que nós temos de ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Nós fazemos isso aí constantemente, diariamente. Temos motivos para ler a Bíblia diariamente, pois nós precisamos ensiná-la com conhecimento, propriedade e autoridade. Desde o começo nós estamos falando isso aí, né? Que se alguém chegar até nós e pedir para nós assim, qual que é a razão, por que vocês são crentes? Né? Se alguém chegar para o pastor Santana e falar assim, pastor Santana, por que você é crente? Ó, irmão, sinceramente, se ele falar para mim que ele tem um tempinho para me ouvir, eu vou contar para ele as coisas que já aconteceram na minha vida e como que eu sou por dentro, irmão. Porque você vai ver o valor verdadeiramente de você ser um cristão, um crente, depois que o tempo se passar e você vê o que Deus fez dentro do teu coração, o que Deus fez dentro da tua vida. Né? Me recordo que um certo homem, ele, segundo consta aí, ele acabou de sair daquele respirador, esses respiradores aí, por causa do Covid, essas coisas, né? E ele disse que o médico depois, quando ele estava bem, o médico trouxe a conta, porque ele teve que usar o respirador, e ali, segundo consta ali, ficava caro, porque era um hospital particular, e ele tinha condições de pagar. Mas quando veio ali a quantidade de dinheiro que ele tinha que pagar pelo tratamento que ele fez, e ter usado o respirador, tudo, diz que ele olhou ali e começou a chorar, né? Aí o pessoal achou que era porque a conta era alta, realmente a conta era alta, mas ele não estava chorando porque a conta estava alta. O médico chegou e perguntou para ele por que ele estava chorando, e ele falou assim, olha, eu estou chorando porque durante algumas horas eu precisei desse ventilador aí para poder ventilar o oxigênio dentro dos meus pulmões para que eu pudesse estar vivendo. E eu descobri que eu devo tudo, absolutamente tudo ao meu Deus. Por quê? Porque eu tenho quase 90 anos de idade e o meu Deus nunca me cobrou o oxigênio que ele me deu. Então isso aí foi uma coisa que ficou marcado, né? É uma ilustração muito maravilhosa, segundo consta isso aconteceu verdadeiramente, porque Deus, ele não nos cobra nada. Deus, ele nos colocou aqui, nos deu o dom da vida, nos deu a graça, louvado seja o nome do Senhor, e ele nos deu capacidade agora para ensinar as pessoas a dar glória a Deus. Né? E nós vamos ter essa autoridade para poder ensinar, e vamos levar esse conhecimento para as pessoas
ensiná-las somente a partir do momento que nós estivermos estudando a palavra de Deus, para termos conhecimento dela. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 22. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Quem que era esse que ensinava? Jesus. Jesus ensinava as pessoas e ele mostrava o conhecimento que o Pai havia dado para ele. E ali ele tinha conhecimento também das Escrituras, porque ele catava as Escrituras e ele colocava aquilo que estava acontecendo em contexto com as Escrituras também, né? Porque ele era considerado um rabino, né? Um rabi, louvado seja o nome do Senhor. Os doutores da lei e os fariseus da época de Jesus gostavam muito de falar nas Escrituras, impondo aos homens, mostrando que tinham muito conhecimento e acusavam quem não as praticasse. Então, eles tinham a autoridade deles, as pessoas viviam ali também ouvindo eles, mas eles não praticavam. Eles não praticavam, né? Mas eles tinham o conhecimento. Então, nós temos que tomar muito cuidado para a gente ter o conhecimento e não viver essa palavra, né? Olha lá, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 1 ao 4, Mateus 23, Mateus capítulo 23, do verso 1 ao 4, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Olha só que coisa séria, irmãos. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, e nós queremos ensinar as outras pessoas, nós precisamos querer ensinar as outras pessoas, porque nós acreditamos que aquilo é verdade. E nós primeiro precisamos viver essa palavra, né? Então, quando nós lemos e estudamos a Bíblia, nós precisamos ensiná-la com conhecimento, propriedade e autoridade. E você só vai poder obter isso, o conhecimento, a propriedade e a autoridade, quando você lê a Bíblia, crê que a Bíblia é verdade e praticar, viver isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor porque nós sabemos que nós temos uma igreja, a Igreja de Cristo Jesus, ela é uma igreja empenhada em ensinar a palavra de Deus, sabia? Todas as terças-feiras nós temos o culto de ensinamento da palavra de Deus. E hoje eu estou fazendo esse primeiro culto aqui online, né, de ensinamento da palavra de Deus, mas a partir da próxima terça-feira nós estaremos lá, para juntos podermos buscar a santa e gloriosa palavra de Deus através do estudo da palavra, né? E eu gostaria que você estivesse lá. Você que é membro da Igreja de Cristo Jesus, você que é a pessoa que entrou aí juntamente conosco, talvez você não tenha colocado o nome aqui ainda, mas coloque o seu nome aí para mim ver quem é você que está aqui me vendo, né? Para que eu possa mandar a paz do Senhor para você e também orar por você, que nós já estamos praticamente terminando o nosso estudo, né? Mas nessa noite, nós vamos dar uma recapituladinha naquilo que nós vimos, né? A importância de nós estudarmos a palavra de Deus. Primeira coisa, o hábito de estudar a Bíblia te deixa sempre preparado, com passagens bíblicas memorizadas, a fim de você responder para alguém num momento oportuno. E você que estuda a palavra de Deus, você que anota a palavra de Deus, você vai ver aí que as pessoas elas têm essa necessidade. E é gostoso, irmão, quando alguém te pergunta alguma coisa e que você coloca a palavra de Deus e ela vai lá na Bíblia, ela confere, ela passa a te olhar diferente, sabia? Por quê? Porque ela vê que você teve um tempo para meditar na palavra de Deus e você falou algo que ela leu lá na Bíblia e estava escrito isso aí mesmo. Porque se a palavra de Deus está nos seus lábios, com certeza ela está no seu coração também, né? Nós vemos muitas pessoas que às vezes estão nas ruas
estão debaixo das pontes, estão aí mendigando, e você vai conversar com essa pessoa, você descobre que essa pessoa ela tem muita memorização da palavra de Deus. Mas o que adianta disso se essa pessoa não colocar em prática, né? Porque a palavra tem que descer no nosso coração e nós temos que viver, porque Jesus ele é real. E Jesus não iria de forma nenhuma nos ensinar alguma coisa para que nós não vivêssemos. Ele gostaria que sim, que nós vivêssemos a palavra de Deus. Então o hábito de estudar a Bíblia nos deixa sempre preparado com passagens bíblicas memorizadas, a fim de responder para alguém no momento oportuno, né? A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que o hábito de estudar a Bíblia nos possibilita meditar na palavra todo o tempo, mesmo quando nós não estamos lendo a Bíblia, porque ela está dentro do coração, a palavra fica viva dentro de nós, né? E é gostoso demais, irmão, quando você está aí, por exemplo, no meio do dia fazendo alguma coisa, ou no seu trabalho, ou aonde for, e de repente você lembrar daquele versículo que te fortalece, né? E aquele versículo te dá a certeza da sua vitória, e você continua a sua caminhada em nome de Jesus. A terceira coisa que nós estudamos esta noite foi que estudar a Bíblia te deixa mais sábio para que tome atitudes corretas na sua vida e até as suas palavras se tornarão mais inteligentes. Então, se você é uma pessoa sábia, você sabe que a Bíblia está falando a verdade. Então você vai colher essa verdade da Bíblia e você vai colocar em prática e você vai viver isso daí sem cair no erro que o inteligente ele cai. Sabia? Que o inteligente, ele é inteligente, mas ele não é sábio, né? Por quê? Porque ele cai para depois aprender com os erros. Já o sábio, ele acaba aprendendo com os erros dos outros, né? Por isso é que ele está constantemente aprendendo. Por isso que ele está constantemente querendo crescer naquela área que ele tem que crescer, né? E também, o insensato é aquele que erra sempre, não obedece ninguém, né? Você ensina para ele a verdade, mas ele... Por quê? Porque não está na palavra. Agora, se você lê a palavra, se você acredita na palavra, se você pratica a palavra, a Bíblia diz que você é sábio. E a Bíblia diz que se alguém repreender o sábio, ele se tornará ainda mais sábio. A quarta coisa que nós aprendemos aqui foi que o hábito de estudar a Bíblia nos deixa mais perto de Deus, né? Desejando falar com ele tudo que se passa na nossa vida, ou seja, você descobre através da Bíblia Sagrada que você tem um Deus que te ama, um Deus que te ouve, um Deus que tem anseio de ouvir a sua oração. E quando você faz isso, você vai tendo essa intimidade com Deus, você vai limpando tudo aquilo que não presta de dentro de você, porque Jesus mesmo falou assim, ó, lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós, né? Tem muita gente que está morrendo aí, rapaz, com problemas. Pessoas que estão cheias de problemas, por quê? Porque não sabe orar, não sabe lançar sobre Jesus e pegar o fardo leve dele, fica com o fardo pesado. E a palavra de Deus nos dá condições para que nós possamos entender Deus e possamos nos aproximar cada vez mais de Deus, né? A outra coisa que nós aprendemos, a quinta coisa, foi que ler a palavra de Deus todos os dias nos possibilita não nos esquecermos dela com facilidade, né? E nós falamos aí que nós vamos voltar agora a ter os nossos cultos presenciais, e tem pessoas que às vezes ele já está desanimado, né? Porque ele não tem aquela prática das coisas de Deus, então ele gostou de ficar em casa, né? E nós não podemos ser assim, irmão. Nós devemos continuar fazendo a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma outra coisa que nós aprendemos nessa noite para finalizar foi que nós temos motivos para ler a Bíblia diariamente, pois precisamos ensiná-la com conhecimento, propriedade e autoridade. Quanto mais o tempo passa, mais autoridade, mais propriedade, mais conhecimento você tem. Não desanime. Se você começou a ler a Bíblia e você passa assim, poxa, eu não consigo entender essa palavra. Procure um entendimento. Pergunte para alguém que já está há mais tempo no Evangelho, né? Procure ler, procure buscar em alguns livros que você pode também encontrar vários ensinamentos através dos livros. Não é pecado ler, não, de forma nenhuma. Porque nós sabemos que a leitura é o pensamento de alguém que conhece, já teve a revelação e passou aquilo para os livros, né? Então nós precisamos de ler os livros. O apóstolo Paulo, mesmo quando ele estava lá preso, ele pediu para que levasse a capa e também os livros dele. Por quê? Porque ele lia os livros. Ele lia o Antigo Testamento.
ele lia livros de outras pessoas que haviam escrito algumas coisas ali que ele precisava entender, né? Todos nós somos carentes do conhecimento e nós precisamos juntos crescer. A Bíblia fala, na graça, que é através de você estar na presença de Deus, sentindo Deus, conhecendo Deus, e no conhecimento, para que você possa se aproximar mais de Deus. Conhecer que Deus, ele quer que você esteja cada vez mais próximo dele. Amém, queridos? Esse é o estudo que eu trouxe para você nesta noite. Aquilo que nos traz de benefícios de estarmos buscando a palavra, o conhecimento, o estudo das coisas de Deus. Todas as terças-feiras nós estaremos ali na Igreja de Cristo Jesus e estaremos ali ensinando a palavra de Deus. Eu quero crer, e vai dar tudo certo em nome de Jesus, que nós vamos poder transmitir a live do nosso estudo já lá na igreja, né? E se você também deseja sentir no seu coração participar desse estudo presencial conosco, você pode estar ali na Igreja de Cristo Jesus, situada na Rua Visconde do Rio Branco, número 1487, todas as terças-feiras, a partir das 20 horas. Vamos então para os anúncios dos nossos cultos, porque agora, com o novo decreto do nosso prefeito, nós poderemos então voltar aos nossos cultos presenciais. Na próxima quinta-feira, nós teremos o culto. Nós temos denominado o culto anterior ali de cura e libertação, né? E nós temos o nosso culto de cura e libertação na quinta-feira. No sábado nós teremos o culto com os departamentos. Nós temos o departamento de jovens, departamento de senhoras, departamento de varões, departamento das crianças. Então um desses será um dos nossos cultos. E no domingo nós teremos o culto com toda a família, orando pela família, trazendo uma mensagem para o coração de toda a família. Você é o nosso convidado especial para estar conosco ali, na Igreja de Cristo Jesus, na cidade de Dracena, a Rua Visconde do Rio Branco, número 1487. Eu sou o pastor Santana e estou muito feliz de você ter acompanhado conosco esse estudo da Palavra de Deus online, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus, nós queremos te agradecer por esses momentos em que nós estivemos, ó Pai amado, estudando a sua palavra. Sabendo, Senhor, da necessidade que nós temos de conhecer ao Senhor, meu Pai, através da Bíblia Sagrada, através, ó Pai amado, da meditação constante, Senhor, da tua palavra. Senhor, ajuda-nos, ó Pai querido amado, para que nós possamos continuar, Senhor, a buscar ao Senhor no ensinamento, nos estudos da tua palavra, a buscar ao Senhor nos cultos, meu Pai amado, ou seja, no culto de libertação da família, com os departamentos. Mas, Pai, que nós venhamos a cada dia mais nos aprofundar na sua palavra, para podermos, meu Pai amado, encontrar os mistérios, meu Pai, os tesouros que nela existem. Pai querido, eu te peço que o Senhor esteja abençoando agora cada um dos teus servos, meu Pai, que entrar nesta live, para conhecerem, Senhor, a sua palavra, Senhor. Que eles possam, Senhor Deus maravilhoso, crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Ó Deus de poder, eu te glorifico porque o Senhor é Deus e eu glorifico o Senhor, meu Pai, porque o Senhor diz na sua palavra, Senhor, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somos livres porque conhecemos ao Senhor, somos livres porque conhecemos a sua palavra, somos livres, ó Pai amado, porque o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário e nos deu vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou dar a bênção apostólica para você, para que nós possamos terminar o nosso estudo em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do querido e amado Espírito Santo seja com todos vós nesta noite e a uma só voz nós venhamos a dizer amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família em nome de Jesus. Até próximo sábado.